Declaro aberto a 34ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aí em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, também aos nobres colegas, público que vai nos acompanhar aí através do Facebook da Câmara, aos funcionários dessa casa, também boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães, presente. Sidnei Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 33ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ao 21 dias do mês de maio de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Havendo o número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 019/2020, que dispõe sobre ações contra a pandemia da síndrome respiratória aguda, Covid-19 e da outras providências. Colocada em discussão, a vereadora Miriam Guimarães requereu o sobrestamento da votação do projeto de lei 019/2020 por até 15 dias, conforme o disposto no artigo 215 do Regimento Interno, o que foi feito. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 21 dias do mês de maio de 2020. Todos de acordo? Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 019/2020. Projeto de lei número 019/2020. Dispõe sobre ações contra a pandemia da síndrome respiratória aguda, Covid-19 e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, a Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica obrigatória a utilização por todas as pessoas de máscara de proteção em espaços públicos e privados de uso coletivo. Parágrafo 1º. A máscara de proteção, se trata o caput, deverá obedecer às recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devendo cobrir por completo o nariz e a boca simultaneamente. Parágrafo 2º. São considerados espaços públicos e privados de uso coletivo para fins desta lei. Inciso 1º, vias públicas. Inciso 2º, parques e praças.
Terceiro, ponto de ônibus, terminais de transporte coletivo, rodoviárias, portos e aeroportos. Inciso 4º, veículos de transporte coletivo, de táxi e transporte por aplicativo. Inciso 5º, repartições públicas. Inciso 6º, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras de serviços de qualquer estabelecimentos congêneres, inclusive em suas filas. 7º, outros locais em que possa haver aglomeração de pessoas. Artigo 2º. Fica proibido o acesso de pessoa nos estabelecimentos de qualquer gênero, inclusive público, que não estejam utilizando máscara de proteção nos termos dessa lei. Parágrafo único. O acesso de pessoa nos estabelecimentos sem o uso da máscara de proteção é de responsabilidade dos proprietários ou representantes legais dos mesmos. Artigo 3º. As pessoas nas filas de espera, internas ou externas, devem guardar distância mínima de 2 metros uma das outras. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos devem demarcar horizontalmente os pontos para a orientação dos usuários, respeitando-se a distância mencionada no caput. Parágrafo 2º. Manter o devido distanciamento nas filas dentro dos estabelecimentos é de responsabilidade dos proprietários ou representantes legais dos mesmos. Parágrafo 3º. Manter o devido distanciamento nas filas, nas vias públicas, é de responsabilidade de cada pessoa que estiver na fila. Artigo 4º. No interior de veículos automotores, quando ocupado por mais de uma pessoa, todos devem estar utilizando máscara de proteção, sob pena de o condutor ser autuado nos termos desta lei. Artigo 5º. As pessoas que forem notificadas pelos órgãos municipais competentes para fazerem isolamento domiciliar devem cumprir integralmente os termos das notificações. Artigo 6º. Sem prejuízo das penalidades previstas nessa lei, os infratores ainda ficam sujeitos às normas pertinentes a crime contra a saúde pública, inclusive responsabilização civil, administrativa e penal. Artigo 7º. As penalidades por descumprimento desta lei estão presentes no anexo único, o qual é parte integrante dessa lei. Parágrafo único. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Artigo 8º. O auto de infração será lavrado pelo agente da fiscalização da Prefeitura Municipal em formulário oficial da Prefeitura em 3 vias e deverá conter: inciso 1º, o endereço do autuado; 2º, a data da ocorrência; 3º, a descrição da ocorrência que constitui infração a esta lei; 4º, o preceito legal infringido; 5º, a multa aplicada; 6º, a notificação para o pagamento da multa ou apresentação de defesa no prazo, dentro do prazo legal; 7º, a identificação e assinatura do autuante e do autuado. Parágrafo único. No caso da ausência do autuado ou de sua recusa em assinar o auto de infração, o autuante fará menção dessa circunstância no auto de infração, colhendo a assinatura de uma testemunha. Artigo 9º. O autuado terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa contra a autuação contada da data do recebimento da notificação. Artigo 10º. A defesa do autuado fará-se por petição facultada a produção de documentos e será juntada ao processo administrativo próprio. Artigo 11º. A apresentação da defesa no prazo legal suspenderá a exigibilidade da multa até a decisão da autoridade competente. Artigo 12º. Da decisão de primeira instância, caberá o recurso para o prefeito municipal, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias. Artigo 13º. O recurso ao prefeito fará-se-á por petição facultada a juntada de documentos. Parágrafo único. É vedado, em uma só petição, interpor recursos referente a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salve quando as decisões foram proferidas em um único processo. Artigo 14º. O não pagamento da multa pelo infrator
enseja a inscrição no valor em dívida ativa, conforme preconiza a Lei Municipal número 1645 de 2006, Código Tributário Municipal. Artigo 15º. A decisão que tornar insubsistente a autuação produz os seguintes efeitos, conforme o caso. Inciso 1º. Autoriza o autuado a receber a devolução da multa paga indevidamente no prazo de 10 dias, após requerê-la. Inciso 2º. Suspende as penalidades aplicadas. Artigo 16º. Qualquer pessoa pode denunciar aos órgãos responsáveis o descumprimento dos termos dessa lei. Artigo 17º. No caso de infração cometida por pessoas imputáveis ou incapazes, a autuação será aplicada ao responsável legal. Artigo 18º. Essa lei pode ser regulamentada por decreto naquilo que couber. Artigo 19º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até a data da revogação do decreto 47.891, de 20/3/2020, que declara o estado de calamidade pública no estado de Minas Gerais. Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Anexo único, descrição por assunto, índice dos artigos e o valor das multas em VRM, valor de referência municipal. Não utilização de máscara por proteção em espaços públicos e privados de uso coletivo. Artigo 1º, parágrafo 1º. Valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Acessar estabelecimento de qualquer gênero sem utilizar a máscara. Artigo 2º. Valor de referência municipal, 10 VRM por ocorrência. Não demarcar os pontos para orientação dos usuários nas filas. Artigo 3º, parágrafo 1º. Valor de referência municipal, 10 VRM por ocorrência. Não guardar distância mínima nas filas de espera dentro dos estabelecimentos. Artigo 3º, parágrafo 2º. Valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Não guardar distância mínima nas filas de espera nas vias públicas. Artigo 3º, parágrafo 3º. Valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Não utilizar máscara de proteção no interior de veículos automotores. Artigo 4º. Valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Não respeitar a notificação de isolamento domiciliar. Artigo 5º. Valor de referência municipal, 20 VRM por ocorrência. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de salvaguardar vidas em nosso município. É de como conhecimento de todos, o mundo está vivendo uma pandemia causada pelo novo coronavírus, o que vem levando ao colapso ao sistema de saúde de vários países. Não por motivo, já foi decreto estado de calamidade em saúde pública, tanto no âmbito estadual quanto municipal. Assim, precisamos empregar todos os meios necessários para que nossa população se contamine o mínimo possível. E um dos meios de proteção amplamente divulgados pelo Ministério da Saúde é a utilização de máscaras por toda a população. Destarte, o presente projeto de lei visa obrigar a todos que circulam em nosso município a utilizar máscaras de proteção, bem como a cumprir o isolamento quando determinado pelo órgão competente e a manter o devido isolamento nas filas que se espalham por nossa cidade. Veja-se que já foram editados decretos municipais prevendo essas medidas, mas sem aplicação de penalidades, como multas, que só podem ser instituídas por lei, muitos vêm descumprindo essas determinações. Assim, em reunião realizada no último dia 18 de maio, com o Comitê Gestor Extraordinário Covid-19, constatou-se a necessidade do presente projeto de lei. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na como importante medida para o enfrentamento de emergência da saúde pública. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal.
Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 019/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Sidnei Constantini. Boa noite, senhora. Boa tarde, quer dizer, desculpe. Boa tarde, a gente está acostumado a fazer reunião à noite. Boa tarde, senhora presidente, Suelene Almeida, componente da mesa, senhores e senhoras vereadores, os que vão assistir a gente ao vivo aí pelo Facebook da Câmara Municipal, e também o nosso amigo lá que vai transmitir também, o Fernando Costa, pelos Antas TV. Boa tarde. É um projeto meio polêmico. Eu acho que, por exemplo, o uso de máscara nem precisava vir praticamente para o projeto, eu acho, porque a população de Bom Brandão está seguindo rigorosamente em dia todos os seus critérios. Praticamente, eu creio que eu fico até tarde, às vezes, quem tem comércio, vai até tarde na rua, a gente fica até tarde na rua. Eu creio que 95%, quase 98%, praticamente estão usando máscara. Então, mas lá em cima, perante, se o prefeito mandou um projeto desse nível aqui, regime de urgência, é porque, às vezes, lá em cima, eles também pedem para o prefeito fazer um projeto desse. Porque se, às vezes, vai vir alguma coisa para a educação, lá em cima, eles falam assim, olha, a pauta de Bom Brandão, está tudo em dia. Eles fizeram lá alguma reunião, algum projeto de lei sobre o Covid-19, que é o coronavírus, para uso de máscara e isso e aquilo. Não foi feito. Então, se vai vir qualquer coisa, porque eu não estou falando que vai vir, mas pode acontecer isso, o cadastro nosso lá daí não está em dia. Aí não vem recurso para a saúde, assim penso eu. Então, mas eu acho que não precisaria, porque o povo está usando, mas é um projeto que veio, se ele está pedindo de urgência, é porque eu acho que às vezes ele precisa de alguma coisa. Então, eu vou votar a favor desse projeto, uma vez que o município, o mundo está uma pandemia, mas aqui no município de Bom Brandão, praticamente eu não considero uma pandemia, porque eu considero uma epidemia só. Graças a Deus não estamos com pandemia. Se tivesse uma pandemia, ainda estava enrolado. Agora, você vê que o estado de São Paulo, aí lá sim a coisa está ruim, principalmente na grande cidade de São Paulo. Você vê que 4 feriados, nesse final de semana, eles anteciparam lá. Então, isso para jogar a turma tudo para o interior, certo? Para a Cidade das Águas, para o leste paulista, para o sul de Minas. Mas, graças a Deus, até que eles respeitaram, sim. A gente vê que a gente fica até tarde na rua, não veio, tinha turista? Tinha, mas não tinha tanto. Tinha de 100% que vinha antigamente, eu creio que veio, às vezes, 2%, 3% só. Não vou ter que falar o que é verdade. E na barreira ali, se fosse vir ali, todos os carros que eles tinham suspeita, certo? Então, a turma da saúde media a temperatura. Se você tivesse, você está com uma febre, qualquer coisa, a pessoa tinha que voltar pela origem de onde ela veio. Se é São Paulo, se é Americana, se é Santa Bárbara do Oeste, ou Bragança, tem que voltar. Os que é daqui, a turma já conhece, certo? Então, eu acho que foi feito um plantão muito bem feito. Então, eu acho que tudo isso aí valeu a pena. E também o isolamento social, também a turma tudo está fazendo isso aí, a turminha que está no risco, aí, que tem que fazer o quarentena, a turminha que nem... Eu tinha um filho meu que estava fora do Brasil, ele veio. E todo dia, isso aí eu estou falando hoje, eu não falei esses dias, tudo faz parte do mesmo projeto. Então, eles iam todo dia lá para preencher um boletim. O Lucas está aí? Falei, tá. E preenchia e ficava com eles, está com eles lá o papel, certo? Então eles iam lá. E você vê que nem eu, o dia que ele chegou, nem eu não vi ele. Não vi porque eu falei, aqui, Lucas, entra para dentro já, porque você sabe como é que é as coisas, certo? Daí a gente, conversando com aquela da vigilância sanitária, e ela me pegou e falou assim para mim, falou assim, olha, eu ia alugar até um quarto no hotel, certo? Para ficar. Ela falou, não tem problema, daí que faça, e lá é com suíte lá em casa, certo? Então ele ficou ali. Até o dia que passou, tudo venceu o prazo, falou, agora está liberado. Então, é o que eu estou falando para você, todos têm que fazer isso. E isso aí é a regra, isso aí não é por causa de ser filho meu, ser filho da sua Helena ou de outra, não estou falando isso. Qualquer um tem que fazer isso aí, essas coisas. Porque isso aí é o bem para a população nossa. Então, por isso que não tem tanto caso aqui, graças a Deus. Você olha na cidade vizinha, nem vou citar nomes,
né, porque nem estão se tratando de Bom Brandão, que evoluiu muito. Você entendeu? Então, é por quê? Porque abriu as porteiras. Então, estamos passando dificuldade, concordo. Todos os comerciantes estão passando dificuldade, volto novamente a falar. Mas, se Deus quiser, já que essas coisas, depois que vem essa chuva de tempestade, vem aí uma chuva mansa, vem a bonança e tudo vai ficar na boa. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. E o uso de máscara, como volto a dizer, a pessoa está usando, mesmo antes desse projeto, não é por causa desse projeto, porque a população daqui já está cumprindo em dia. E outra coisa, que eu estava vendo o projeto, uma pessoa que está no carro com um passageiro, acima de um passageiro, tem que usar máscara, está mais que certo. Não tem, eu acho que você é um motorista, você vai para outra localidade fora do município, até aqui no município, não precisa ser fora daqui não. Você tem que estar com o cinto de segurança, tem que estar com a sua carteira de habilitação, que se a polícia parar você, a polícia todo dia, pode seguir viagem, Deus te acompanhe e boa sorte. E agora, se você não está em dia, você vai ser autuado mesmo, mesma coisa isso aí. Eu não tenho medo dessas coisas, sabe por quê? Porque você tem que cumprir, eu não gosto de usar máscara, não vou mentir, só que você tem que seguir o ritmo das coisas, tem que usar. E outra coisa, não tem o comércio lá dentro. Se eu não posso receber ninguém lá dentro, não pode mesmo, você não tem o que fazer, eu não posso. A gente está passando dificuldade, está aí a Miriam também, para você ver que, eu não sei se tem demais que tem comércio, que é só eu e a Miriam, praticamente. Então, a gente passa dificuldade, mas vai fazer o quê? E se eu receber, gente, a não ser a turminha lá da minha família, que vai lá, que seja ali junto com a gente, a turminha que trabalha comigo, que eu cortei praticamente, afastei quase todos. Então, é difícil. E o que a gente vai... É complicado, viu? Então, eu por causa disso, eu vou votar a favor desse projeto. E por causa disso aí. Então, o projeto em si, eu vi muitas coisas, né? Você vê fila em banco, e fila de outra coisa. Então, e tem que ter os 2 metros demarcados no chão. E não é só nos bancos, não. Tudo quanto é local que seja aí. Então, você tem que fazer esse mesmo distanciamento no comércio. A responsabilidade é do dono do comércio, estava explicando aqui, se for o projeto, eu praticamente já falei todos os itens. O dono do comércio é o responsável. Se eu receber, por exemplo, for qualquer um de vocês lá dentro, e tiver sem máscara, e um outro falar, eles vão lacrar meu comércio, não tem o que fazer. Então a atitude tem que ser tomada mesmo. É para nós mesmo, e não ver que, é o que eu estou falando, graças a Deus, nós não está em momento do mundo de uma pandemia, está. Mas nós não estamos em pandemia, estamos em epidemia praticamente. Então, graças a Deus. Então, muito obrigado, senhor presidente. Meu voto é a favor. Obrigado. Com a palavra a vereadora Miriam Guimarães. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhora presidente, concede fazer uso da palavra sentada? Concedido. Eu já fico assim meio em dúvida, que eu não sou muito a favor de multa, não, assim, já de cara. Então, já que nós estamos em discussão aqui no plenário dessa Câmara, projeto de lei número 19 de 2020, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Nós estamos estruturando o mecanismo sanitário de controle à população para evitar o contágio de transmissão do coronavírus, que é o Covid-19. Mas não observei em nenhuma instrução municipal a preocupação com os servidores municipais, funcionários que trabalham em grupos, funcionários do grupo de risco, que têm problemas já de saúde, diabetes, já é mais de 60 anos, entre outros. Em que ponto queremos chegar, já que não está tendo a preocupação suficiente com os agentes que irão garantir a execução desse projeto de lei, se aprovado for, né? O bem-estar público é o primeiro dever dessa Câmara e o melhor caminho não é chegar e multar, e sim uma escala de proteção, conscientizar as pessoas e notificá-las, a população. Então, acho que tem assim 3 etapas para chegar na multa, né? E eu vejo alguns funcionários públicos, que seria para dar o exemplo, que o exemplo tem que vir de cima para baixo, você não pode cobrar de ninguém se você não faz o seu certo. Que não usa máscara, gente da Polícia Militar, que muitos sim estão usando, alguns não usam, fica andando pelas cidades. E aí, quem que vai ter fiscalização suficiente para olhar tudo isso? Quem que vai chegar e vai multar um polícia? Ou vai fazer vista grossa
que nem muitas coisas fazem vista grossa. Quem que vai multar um funcionário público? Então, tem que ver, eu acho que tem que ver, estudar bem. Eu, no meu ponto de vista, tem que sim notificar, conversar com as pessoas com educação, que muitos vão falar com a pessoa que está sem máscara, não tem um pingo de educação, não tem. Muitos são muito educados sim, e outros são muito grossos demais, que nem deveria estar na onde estava. Então, eu não vou ser contra e não vou ser a favor. Eu vou abster o meu voto, porque se for para melhorar mais e levar mais rigoroso esse projeto, conte comigo, mas se for para ser dessa forma, eu vou abster, prefiro assim. Obrigada. Com a palavra a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, nós retiramos o projeto na quinta-feira passada para nós estudar melhor mesmo, conversar com a população, o que eles acham. Para nós, os 15 dias nós queríamos, né? Mas como precisou passar hoje, então vamos hoje, né? Eu também sou a favor da máscara, sim. De notificar e conscientizar a população, não multando assim, não. Eu quero que a Cláudia fala para mim, a população perguntou para mim, o preço do VRM, certo? Você vê isso para nós, é porque eu sei, mas queria que você me vesse o preço do VRM, preço. Obrigado. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima-Sá. Então, sou a favor, lógico, do uso da máscara, sim. Inclusive, tem até um projeto de lei tramitando no Senado Federal, que já foi aprovado pela Câmara de Deputados, e está no Senado Federal para ser aprovado o uso obrigatório de máscara nas vias públicas e estabelecimentos. Porém, ele aplica multa para quem desobedecer, o valor no projeto está de R$600, e também fala da doação das máscaras, o poder público tem que doar as máscaras. Tudo bem. O nosso até está bem mais amplo, mas até mais complexo. Eu sou a favor, assim, de tudo que é o combate para não ter avanço desse coronavírus, eu sou a favor. Porém, assim, eu creio que não precisaria nem estar fazendo esse projeto. Já que está em tramitação esse projeto para passar no Senado Federal, uma coisa assim que o prefeito, né, fez o último decreto que ele fez um vídeo, né, falando que 95% da população de Bueno Brandão já estava usando a máscara. Então, eu acho assim, eu não estou lá na linha de frente, então não posso falar para quem está lá na linha de frente. Quem são os que estão na linha de frente? São os médicos, são os enfermeiros, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, são o pessoal da limpeza, né, o pessoal da prefeitura. Eu não posso falar por eles. A justificativa aqui, que veio junto com o projeto, diz que tem muita gente descumprindo o decreto, que já tem um decreto, mas ele penaliza só o comércio. No caso, obrigatório, né, o uso de máscara no comércio e o distanciamento. Correto. Então, eu não posso falar por eles, como se está tendo problema ou não, né, os responsáveis. Então, veja bem, eu sou a favor, lógico, tudo que é para combater a pandemia, porque, graças a Deus, o nosso município ainda está controlado, né? Você viu que teve aí, apareceu mais um caso, né? Teve um óbito, e a nossa população, graças a Deus, está se mantendo no controle e está usando a máscara. Sim, o povo está de parabéns. Porém, não é justo aqueles que descumprem, que não usam, que fazem assim, as festinhas, que né, acham que esse vírus é uma brincadeira. Então, quando a gente está usando a máscara de forma correta, se também não usar de forma correta, também não adianta nada. Porque a durabilidade da máscara tem o tempo certo. Também, se não manter a higienização, também não adianta nada usar máscara. Se a gente não manter o distanciamento, enfim. Se a gente não usar, não seguir o que
preconiza a vigilância, então não adianta nada a gente estar usando máscara também, não resolve nada. Né? A gente não está se protegendo e não está protegendo as pessoas que a gente, ao redor nós. Aí eu vejo assim, até gostaria, senhora presidente, de fazer uma emenda supressiva, né? O artigo, conforme o regimento interno da Câmara, no artigo 203, ele fala assim, requerimento oral, né, ou por escrito, é todo pedido escrito ou oral feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. A gente pode estar fazendo o requerimento, no caso da emenda oral. Eu queria, no caso, fazer a emenda oral supressiva no desse artigo 4º, que fala que no interior de veículos automotores, quando ocupado por mais de uma pessoa, todos devem estar utilizando máscara de proteção, sob pena de o condutor ser autuado nos termos desta lei. O porquê que eu gostaria de justificar dessa emenda supressiva? Por quê? Porque no parágrafo 2º, ele fala dos veículos de transporte coletivo, táxi, de transporte, os veículos de aplicativo. Lógico, se a pessoa está em um desses veículos aqui, seja ele um ônibus, coletivo, de transporte, por exemplo, táxi, táxi e de aplicativo, lógico, ele é obrigado a usar a máscara. Todos que estão dentro ali têm que usar a máscara. Mas num veículo, eu vejo assim, eu cito um exemplo assim, lá na minha casa. Se eu saio todo com a minha família, geralmente a gente, ainda mais nessa pandemia, a gente está dando carona para ninguém. Então eu acho que é inviável de estar todo mundo usando a máscara. E também, por causa que a gente não anda com o vidro aberto, a gente é tudo fechado ali dentro, tem mais família, né, não tem ninguém contaminado. E a questão também, tem pessoas que têm problema respiratório, está usando a máscara, é sufocante, né? A gente que é normal, não tem problema nenhum, a gente já fica sufocado. Imagina dentro do veículo, todo mundo usando máscara. Então, eu acho assim que seria, assim, eu não acho assim, não tem utilidade. Não é que tem utilidade, é desnecessário. Então, eu estou pedindo, né, se todos de acordo, que colocasse essa emenda, a emenda supressiva do artigo 4º, senhora presidente. Sim. E eu, respondendo à pergunta, né, da Maria Helena, hoje o valor do VRM, se eu não for me engano, está R$ 27 reais. R$ 27 reais. Total de 135,70. Eu acho que o vereador Diego também vai fazer uma emenda, né? Está querendo fazer também uma emenda. Mas eu voto a favor se colocar também essa emenda, né? Se for aprovada. E para a gente, que o projeto de lei é assim, gente, a gente aprova a lei, mas na frente, se achar que está prejudicando alguém, a gente pode estar mudando a lei também. Entendeu? A lei não é uma coisa assim para sempre, ela pode ser, ela é uma lei também que é uma lei, ela é temporária, né? Até quando, né, até essa pandemia passar e volta ao normal. E também, se tiver alguma coisa que prejudique a população, ela pode estar revogando algum artigo, mudando, suprimindo, alterando, né? E é o caso da notificação que a vereadora Miriam falou, também, aqui dentro do projeto, eu entendi assim, que a pessoa não vai ser multada já de cara, não. Primeiro ela vai ser notificada e ela tem um prazo para apresentar provas, por que não está usando máscara naquele momento, e depois, assim, a multa, né? Se não apresentar, né, tem o tempo. Vai ser notificado e depois vai ter um tempo para ele recorrer e apresentar as provas. Não vai ser multado só de cara, não. O que eu entendi aqui no projeto. É isso. Obrigada, senhora presidente. Com a palavra o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente, Boa componentes tarde. da mesa diretora, amigos vereadores, pessoal que nos acompanha através das mídias sociais, servidores aqui desta casa. Eu também, né, vou ser favorável a esse projeto, só que, assim como a vereadora Cláudia Cristina Lima de Sá, tem algumas coisas aqui que eu acredito também que poderia ser modificado,
né, que eu também, né, não concordo com o projeto no todo, mas quase 90% a favor dele todo. Só para, né, chegar ao ponto onde que eu cheguei, né, que estava estudando esse projeto, e falar também, né, sobre a votação, né, que estava sendo para ser votada semana passada. Aí, conforme a vereadora Miriam Guimarães Luz, né, pediu o solicitamento, também acho que concordo com ela, porque ela, né, estudar melhor, ver o que estava acontecendo, para ela estar mais, né, diante do que está acontecendo. Só que eu acredito que a semana passada era ideal para a votação desse projeto. Por quê? Por causa do problema que a gente teve, né, com o governador do estado vizinho, sobre emendar todo o feriado, e muitas pessoas, né, querer viajar, ir para cidades do interior e transmitir mais a doença, né? Então todo mundo acho que está vendo isso, né? Às vezes uma ou outra pessoa discorda, e como é necessária a multa aqui, né, ter a lei, porque a gente sabe que a gente tem os agentes de saúde aí trabalhando, né, entregando as máscaras, temos os fiscais, todos trabalhando, e sem a lei, o funcionário não tem como ele, né, tá trabalhando. Então, como que, né, teve algumas pessoas que hoje nos grupos de WhatsApp, né, sempre estão ali alertando o fiscal, o prefeito, vai ser, mas tem pessoas aí que estão na cidade e não estão usando máscara. Como que você vai atuar se não existe a lei para ser atuado? Então, porque a prefeitura funciona assim, né? Uma pessoa física, ela pode, né, fazer da vida dela tudo que ela quiser, que não esteja que a lei não diz que ela pode fazer. Agora, já um órgão público só é permitido fazer o que está dentro da lei. E se a lei não existe, como que você vai fazer? Então é complicado. Precisava disso, que agora já foi como é que chama? O feriado já foi. Então podia ter tomado outras medidas, né, para proteger mais a nossa população. Porque, infelizmente, muitas pessoas, né, não daqui também, de todo lugar, quase não tem a oportunidade de um feriado, por exemplo. Tem pessoas que trabalham no shopping aí a vida inteira. Então, quando surge a oportunidade, infelizmente, ele acaba excedendo. Ele vem e vai passear mesmo, né? E é complicado isso aí. Então, a gente precisava já da lei aprovada. Mas tá bom também, né? Agora já tem outros feriados aí aparecendo e a lei precisa de ser mudada. Só para, né, chegar aqui em uns números que eu fiz no estudo, hoje o caso da pandemia supera 5.556.689. Deste tanto, o número de mortes, 348.231. E o Brasil hoje subiu no ranking, está em o segundo país com mais casos confirmados do caso de coronavírus. Então, tudo que a gente puder estar fazendo, né, para melhorar e proteger a saúde das pessoas é importante. Agora, a questão aqui, né, que está no anexo único, que eu discordo, né, na tabela aqui, são o segundo parágrafo. Até queria, né, apresentar aqui também uma emenda modificativa, segundo o regimento interno, artigo 203. Requerimento é todo pedido escrito ou oral feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto por vereador ou comissão. Que, aqui, ó, no número 2, acessar estabelecimento de qualquer gênero sem utilizar máscara. Artigo 2, 10 VRMs por ocorrência. Eu acho que se a pessoa está ou no estabelecimento ou mesmo andando na rua, eu não vejo diferença ela estar sem a máscara. Acho que dentro do estabelecimento ou na rua, para mim, é o mesmo delito. Então, eu acredito que seria melhor 5 VRM. Então, é isso que eu queria mudar na tabela 2 aqui. E também a tabela 3, não demarcar os pontos para orientação dos usuários nas filas. Eu também tenho, né, por minha pessoa, que deveria ser 5 VRMs também, porque quase todos aqui são 5 VRMs, né? Só o último aqui, que diz não respeitar a notificação de isolamento domiciliar. Artigo 5º, 20 VRMs por ocorrência. Porque esse é o mais grave de todos, né? Mas a pessoa, mas como que não vai
descumprir o isolamento domiciliar. É lógico que vai ter a pessoa, vamos supor, a pessoa ficou doente, passou lá no hospital, né, o pessoal cuidou, viu que ela tem que ficar repousando os 14 dias, aí o próprio pessoal da saúde vai estar dando um documento para isso acontecer. Então não é um isolamento qualquer, é só para quem realmente precisar fazer esse isolamento. Então esse eu concordo com os 20 VRM. E aqui na tabela, o terceiro, é não demarcar os pontos para orientação dos usuários nas filas. 10 VRMs por ocorrência. Então, né, quase todos aqui, 5. Eu acredito que ia simplificar, ia ficar mais fácil, porque também aqui, vamos supor, por suposição aqui, que uma pessoa esteja, dono do estabelecimento, esteja sem máscara e não demarcou o local dela. Então, ela vai tomar uma multa de 15 VRMs. Por quê? Porque cada um é um caso, então vai ocorrendo. E a questão aqui também, do valor do VRM, eu acho que está barato até demais, se for ver bem mesmo. Por quê? Hoje, no Código de Lei de Trânsito, uma multa gravíssima está no valor de R$ 293,47. Então, quer dizer que o VRM aqui, somando os 5 VRMs, está saindo menos da metade, 135 aproximadamente. Então, né, é isso que eu queria apresentar aqui para os nobres pares. E vocês veem aí que vocês podem falar ou quiser completar com alguma coisa. Só isso. É isso, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Concede o uso da palavra sentado. Concedido. Como muitos aqui já sabem, que eu sou contra as multas. Não é a primeira vez que eu falo que eu sou contra, porque vários projetos fui contra as multas. Eu acho que diálogo e uma conscientização é o mais correto. Porque tem muitos senhorzinho da roça que às vezes vêm aqui para a cidade, não tem nem orientação de usar máscara. Igual os nobres vereadores, o Sidney e o Diego. Fica pondo a mão na máscara sem parar para falar, puxando, esticando de todo lado. Isso daí está muito incorreto. Porque se é para usar com higiene, não pode tocar, não pode colocar a mão. Então, isso daqui tem que ter uma conscientização, orientar o povo a usar a máscara. Sim. E já tinha conversado com o senhor vice-prefeito semana passada, ele já sabe a minha posição. Eu não sou a favor de cobrar multa, sou totalmente a favor de usar máscara e de isolamento social, porque isso daqui tem sim que cumprir o isolamento. Mas o meu voto vai ser não, hoje, e se tiver o segundo turno também é não, porque eu sou contra a máscara, eu sou contra as multas. Não sou contra as máscaras e nem o isolamento. E o que eu estou falando aqui, já conversei com o senhor vice-prefeito, ele já sabe a minha posição. E é isso, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também a quem nos acompanha aí pela gravação, pela transmissão ao vivo da própria Câmara Municipal, o senhor Fernando Costa, lá da sua localidade, através da Zanta TV, que eu já quero agradecer. Bom, eu quero ser bem sucinto, até porque aqui tem uma pequena menção. Sobre a questão do uso das máscaras. Vamos lá, porque o projeto não é só máscara, né? O projeto tem outras coisas importantíssimas que a gente deve lembrar, tá? Por exemplo, a máscara. Nós temos uma lei estadual, Lei 23.000. Quem quiser anotar, anota, depois vocês conferem. Lei 23.636, 17 de abril de 2020, que fala sobre os atendentes, os servidores que trabalham em repartições públicas e privadas. Ou seja, aqueles que vão nos atender desde 17 de abril de 2020 já são obrigados a usar máscaras. Vou repetir.
Lei número 23.636, 17 de abril de 2020. Ela foi sancionada pelo governador Romeu Zema nesta data. Certo? Outra questão importante. O projeto de lei 1.562 de 2020, ele já passou na Câmara dos Deputados. É o projeto de lei 1.562 de 2020. Torna o uso obrigatório de máscara no território nacional. Certo? Ele agora está esperando ser aprovado no Senado Federal. Uma questão aqui, fazendo uma pequena correção, a menção da vereadora Cláudia Cristina de Missá, a primeira instância daquela multa, ela é no valor de R$300. Se houver reincidência, aí sim, R$600. Ou seja, qual é a preocupação do município de Bueno Brandão? Nós temos uma lei municipal anterior à aprovação da lei federal. Porque se nós aplicarmos uma lei de R$135, nós estamos querendo corrigir a pouca da deficiência, mas ainda não onerar tanto conforme a lei, a suposta lei federal. Porque a lei federal fala, o projeto de lei está lá, se ela for aprovada, fala que os municípios são obrigados a regulamentar desde que não disponham de legislação própria. Então nós temos que observar isso. Certo? E quem quiser consultar PL 1.562 de 2020, ele já foi votado com 10 apensados e um apensado foi rejeitado. Vamos seguir aqui. Questão. 95% da população de Bueno Brandão usa máscara. 95%. Então quer dizer que faltam 5. Quantas pessoas que dão 5% da nossa população? Nós temos 11 mil habitantes. 5% dá quanto? 550 pessoas. 550. A média de infectados do Brasil hoje é de 5%. 5% de 550, vocês falam para mim, quantas pessoas que dá? Dá na média de 30 pessoas, 28 pessoas. Se a doença não for contida, a cada 2 dias ela dobra. Então, se hoje nós tivermos 28 pessoas infectadas, daqui 2 dias nós teremos quantas? 56. Mais 2 dias elas vão dobrar. Esse número vai dobrar. Isso daí não é o Antônio Marcos Martins, vereador, que está falando. Isso daí são dados do Ministério da Saúde. O mundo comportou-se assim. 95% usa. É justo. É justo os outros, os 95% pagar o pato, desculpa o termo aqui, pelos 5%? É justo a nossa família ser infectada por causa de 5%? E quem quiser acha que eu estou exagerando, olhem os dados do Ministério da Saúde. Isso são dados, eu não estou aqui levantando nada. Certo? Outra, sobre as emendas, na hora que as emendas forem colocadas, a gente tem o direito, eu vou trabalhar em cima delas, vou fazer a minha explanação. Sobre a questão que também foi falado pela vereadora Miriam, até certo ponto ela tem ali sua razão. Mas é o seguinte, não tudo não tem a sua fundamentação. Primeiro, sobre servidores públicos. Os de 60 anos ou mais ou que têm comorbidades, eles foram afastados ou tiraram férias ou férias prêmio. Segundo, a prefeitura está fechada para atendimento ao público. Atendimento por WhatsApp, atendimento por telefone fixo, atendimento por e-mail. Igualmente a nossa Câmara Municipal. Quer dizer que está tendo, sim, teve atitudes por parte do município para a proteção dos servidores públicos. As máscaras foram distribuídas somente para a população civil? Não, para todos os servidores. Inclusive essa que eu estou usando foi cedida pela Câmara Municipal. Nós somos servidores, agentes políticos, porém servidores, a serviço do município de Bueno Brandão. Certo? Multa. Questão da multa. Peraí, foi multado e acabou? Não. A pessoa tem o direito ao recurso. O projeto é muito amplo nesse sentido. Quantos dias? 15 dias para impetrar recurso. E se for recusado, tem mais uma segunda chance. E outra coisa, o projeto de lei fala que fica facultado a juntar de documentos. A pessoa junta documentos que ela quiser. Certo? Sobre a questão do diálogo, vereador, concordo com a senhora, mas a gente deve lembrar que desde quarta-feira, primeiro dia de feriado municipal da cidade de São Paulo,
Tem duplas de servidores nas ruas, conversando, usem máscara. Falta de diálogo não é. Eu não vou expressar aqui na totalidade o que uma mulher falou para uma dupla de servidores de agentes. Por favor, coloque a máscara. Vai. Isso é diálogo. Por favor. O servidor falou para a mulher dentro do carro, por favor, porque ela estava com outra pessoa dentro do carro. Por favor, coloque a máscara. Vai. Isso é diálogo, é jeito de tratar um servidor público. Olha o que aconteceu na loja de roupa semana passada, que coisa constrangedora. Enfrentou, inclusive, o policial militar. Disparou ameaças contra o policial militar. Existem exageros? Existem. Mas a maioria está tentando fazer o quê? Diálogo, desde quarta-feira passada. E mais diálogo que a televisão brasileira vem falando desde o início de março. Rádio, internet, televisão. Gente, não falta instrução para nós. O que falta é boa vontade, é respeito com o próximo. É isso que está faltando. Nós aqui ainda estamos dando um bom exemplo. Há quem saia daqui, que eu nem sei quanto tempo faz que eu não saio do município de Bueno Brandão, e não vou sair tão cedo. Respeito o isolamento domiciliar. Venho só para trabalhar. Isso que está muito pior. Mas nós não podemos tomar por exemplo os piores. Nós temos que nos tornar ainda melhores. É isso. Bueno Brandão já está no topo de exemplo. E nós queremos nos manter no topo. Terça-feira foi votado na LESP, mentira, na Câmara Municipal. E eu de manhã, eu levantei de madrugada, já vi o projeto aprovado. 5 da tarde, na terça-feira, nós estávamos em reunião do comitê. Uma reunião extraordinária do comitê, para sabermos que nós íamos fazer a partir de quarta-feira barreira sanitária na chegada de socorro e duplas de servidores nas ruas para ter diálogo, fazer cumprir o uso da máscara, mesmo sem ter uma legislação própria. Nós, os servidores do município, nós andamos na barreira sanitária na frente, tentando conter as coisas. Não é justo, gente. Por poucos, nós colocarmos a maciça maioria em risco. Não é justo. Não. Certo? Obrigado por enquanto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras e senhores componentes da mesa, demais colegas, vereadores, boa tarde a todos. Permissão para que eu faça uso da palavra sentar? Concedido. Também, boa noite aos servidores, boa tarde aos servidores desta casa e quem vai nos acompanhar através das redes sociais. Bom, após já bastante explanações, foi dita, inclusive, só para complementar e fazer uma sugestão à excelentíssima vereadora, a senhora Cláudia. Eu também viria aqui nesse artigo 4º, sim, mas eu sugeria, não sei se ficaria melhor a gente ver desta forma, porque eu apresentar outra emenda, então eu sugeria a Vossa Senhoria que, em vez de a gente suprimir o artigo 4º, nós fizéssemos uma emenda modificativa, dizendo o seguinte: no interior de veículos automotores, quando ocupados por mais de uma pessoa, estranha à família que reside sobre o mesmo teto. Entendeu? Porque, veja bem, tipo assim, eu tenho discutido isso até num grupo e tal, e mais pessoas. Ah, mas a gente reside, eu e a minha esposa estão lá dentro de casa, nós não estamos usando máscara. Agora, a hora que eu com a minha esposa vamos sair de carro, nós dois temos que usar máscara. Então, sabe? Aí, a gente suprimir, eu acho que ficaria, porque como que ficaria esse detalhe? Né? Inclusive, eu falei para uma pessoa assim, mas eu, a minha mulher e meu filho, tudo bem, concordo com você, vocês estão na mesma residência. Mas agora, se você sai, eu falei com a vereadora Helena, é isso, Maria Helena? Agora, se você sai da sua casa, você passa na casa do seu cunhado, ele já é estranho ao seu lar. Você não sabe se ele vai estar ou não contaminado. Ou se você está contaminado, você levar a contaminação para a família dele. Entendeu? Então, não sei, eu acho que se a gente suprimir, eu acho que ficava vago isso.
Eu gostaria que a senhora até analisasse, até a gente discutir depois, se divide a gente suprimir o artigo 4º, nós fazermos uma emenda modificativa nesse sentido. Permita uma parte, senhor vereador? Pois não, senhor vereador. Ó, Varginha, me perdoem se eu estiver errando o nome da cidade. Existia um decreto que falava do uso de máscaras dentro dos veículos a partir de uma pessoa. A questão, o prefeito daí, e isso era de maneira genérica, não mencionava a questão familiar. Ele pegou e voltou atrás do decreto e falando que pessoas da mesma família. Também não discordo de Vossa Excelência. Mas a questão é, os dois fiscais com poder de polícia em Bueno Brandão não são de Bueno Brandão. Eu vou citar um exemplo nas barreiras sanitárias. Chega um casal dentro do veículo. Ah, ela é casada comigo. O que o servidor público baseia-se? Em documentação. E não apenas na fala da pessoa. Vai carregar uma certidão de casamento junto? E os dois fiscais que têm o poder de polícia e fiscalização não são daqui. O senhor Dorival, ele até um pouco mais antigo aqui. Mas o senhor Robertson não. Então a questão é, não há como a gente saber, e exatamente nos termos da lei, conforme documento, aquele menino é filho daquele senhor, daquela senhora. Entendeu? Então assim, o senhor não está fora. Mas aí, nós vamos dificultar tremendamente a fiscalização. Mas só para... Posso encerrar? Já vou adiantar. Sim. A questão do artigo 4º, não é pertinente em relação ao inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 1º. Por que não é pertinente? Porque não... não, mas assim já vou adiantar, porque estou dentro do assunto. Porque é o seguinte, do artigo 1º fala de veículos públicos. E no artigo 4º nós falamos de veículos todos, inclusive os veículos particulares. Então não pode fazer essa... Obrigado. Mas um exemplo, que eu sugeria isso, porque seria, mesmo assim, mas se eu e a minha esposa, eles são estranhos a eles, ele me multaria, tá certo? Mas na hora do meu recurso eu tinha justificativo. Exato. Posso fazer uma Entendeu? parte? Né? Ele poderia multar, não há problema nenhum, só que depois seria a justificativa no recurso. Exato. Para eu ficar livre da multa, sim. Entendeu? Uma parte, senhor vereador. Então, né, a questão desse artigo aqui, né, artigo 4º, isso? Isso. Então, até estava o pessoal estava comentando nos grupos sociais, nos grupos das redes sociais, sobre multa para quem estivesse andando sem máscara, que, né, foram verificar e era fake news, é fake news. Então, e o que também recomenda-se, né, segundo a OMS, que a máscara, para ela ser, como que diz, fazer o correto uso dela, ela só pode ficar com uma pessoa durante 2 horas. Depois disso tem que ser trocado. E no caso de uma pessoa estar viajando 2, 3 horas de viagem, geralmente ela deixa guardada no carro. Que até estava pensando nesse artigo com o problema com os agentes dos postos de gasolinas. Vamos supor, eu venho com o meu carro sem máscara. Aí a hora que eu vou abastecer o carro, ele lá tudo certinho, e a gente colocando a vida dele, por acaso, se tivesse sem a máscara. Então isso é errado, só que isso, daí vai falar desde quando você esteja dentro de um estabelecimento, é obrigatório. Então, nesse inciso, você já está errado. Então, eu acho também que não tem necessidade, no caso, por causa disso. Mas, né, todo mundo aí, José Raimundo também queria apresentar outra emenda, a Cláudia, aí a gente vê, né? Pode ser feito. Não, tipo assim, nós abrimos a discussão, né? Até não vou apresentar emenda, sabe? Que eu concordaria na íntegra da forma que estaria aqui. Por quê? Isso a semana passada, porque a intenção, como foi dito, seria esses feriados, tá certo? Infelizmente, aconteceu aí de muita gente. E vejo como a população de Brandão, já foi dito que por vários, né? E tenho certeza disso, que mais de 95% da população está usando máscara. O Poder Executivo distribuiu máscara gratuitamente, 2 máscaras por pessoa. Eu recebi a máscara na minha casa pelo agente comunitário de saúde, recebi máscara aqui na Câmara, recebi máscara na empresa onde eu trabalho, entendeu? Então, quer dizer, essa parte nós não podemos alegar ignorância. E outra coisa, as redes sociais aí, televisão, jornalísticas, todos
olha, mais divulgado do que o uso de máscara é impossível. Falar que ninguém está sabendo que eu preciso usar máscara, eu acho que isso não... Essa conscientização, isso está sendo feito. O município já está sendo feito também, os agentes comunitários e tal. Agora, o que eu vejo é que, devido a esses detalhezinhos, tá? Outra coisa, é o que você disse, se você está no carro, você tem um saquinho esterilizado com as máscaras limpas. Você tem um outro saquinho com as máscaras usadas, né, vamos dizer assim. Então, eu saí ontem, eu fui obrigado a sair de Bueno Brandão, eu não estava saindo, sabe? Tive uma cunhada minha que sofreu um acidente e eu tive que dar assistência ontem. Tive que sair às pressas ontem. O que eu fiz? Eu peguei aqui em Bueno Brandão, coloquei minha máscara, entrei dentro do carro, tirei minha máscara, sabe? Viajei até onde eu precisava, sem máscara, cheguei lá, peguei outra máscara, coloquei e saí do carro e fui ver o que precisava ser feito. A hora que eu retornei para o carro, a mesma coisa. Aí, analisando desta forma, eu penso no artigo 4º nesse sentido, tá certo? Vamos supor, se é eu com a Lúcia só, o Lorival conhece, ele não vai multar eu com a Lúcia, porque ele sabe que nós somos um casal. Agora o outro não sabe, ele multou eu, tudo bem. Aí lá eu tenho 15 dias para me entrar com recurso. Olha, eu estava com a minha esposa, porque eu dentro da minha casa, eu com a minha esposa, não estava usando máscara. Né? Então ficou assim, sabe, esse questionamento. Se fosse possível fazer isso, a gente melhoraria. Uma outra observação aqui, que até questionaram e tal, fizeram uma crítica no artigo, mas eu não vejo necessidade da gente mudar, melhorar nada aqui não, porque ele não altera o projeto. Houve uma crítica aqui que circularam e falaram assim, onde Bueno Brandão tem portos e aeroportos. Tá certo? Mas isso não muda o teor do projeto. Né? Nós não temos porto e nem aeroporto. Mas também, nada impede de estar aqui. Não tem necessidade de suprimir isso aqui. Mas isso vai ser apenas uma crítica. Né? No artigo, quem estiver olhando aí, é no artigo 1º, no parágrafo 2º, inciso 3º. Parágrafo 2º, inciso 3º. Ponto de ônibus, terminais de transporte coletivos, rodoviárias, portos e aeroportos. Se acaso a gente quisesse suprimir aqui o portos e aeroportos também, não há necessidade. Né? Podemos suprimir e que, se eles ficarem aqui, não muda nada. Se eles saírem daqui também, não vai mudar nada. Então, também eu não faço questão de apresentar emenda para modificar isso aqui, tá certo? Agora, sugerir aí, no caso, para a vereadora Cláudia, dar uma analisada, se daqui a pouco apresentar a sua emenda, se pudesse ser desta forma, e a gente... Né? E meu voto seria a favor na íntegra, conforme está aqui. Okay? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 019/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 019/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Não. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Obster. Miriam Guimarães. Abstenho. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 019/2020 foi aprovado em primeiro turno por 5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções. Voto contrário da vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, abstenção de Maria Helena de Godoy Santos e Miriam Guimarães. Em discussão, em primeiro turno, a emenda oral supressiva número 001 ao projeto de lei número 0019/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda oral supressiva? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Licença, falar sentado, senhora presidente. Concedida. Então, aí no caso, foi apresentada a emenda supressiva, mas aí, o plenário é soberano, e se a vereadora Cláudia, que foi quem apresentou a emenda, porque da forma que ela apresentou, como já havia explicado, eu não tenho como votar a favor da emenda, porque são assuntos diferenciados. Eu não voto. Nós estamos tratando no artigo 1º, nós estamos tratando de veículos públicos.
tipo táxi, né? Que é transporte público. No artigo 4º, nós estamos tratando de veículos de todo tipo, inclusive os particulares. Então, nós não podemos suprimir nesse sentido. Agora, se porventura ela quiser apresentar na emenda modificativa como proposta pelo senhor vereador José Raimundo de Castro, fica a critério. Eu acho que seria até uma situação bastante interessante neste momento, né? Seria uma situação bastante interessante. Então, por isso que eu pedi a palavra para ver se, né, se a vereadora Cláudia Cristina Lissá, né, pretende alterar o tipo de emenda. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Sim? Não entendi. Já foi apresentado. Sim, Então, já foi apresentado. a gente vota, então. Então, aí o pessoal vota. Votamos. Alguém mais quer falar sobre essa emenda? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda oral supressiva número 001 ao projeto de lei número 019/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda oral supressiva número 001 ao projeto de lei número 019/2020. Antônio Marcos Martins. Da forma que foi apresentado, infelizmente, não tem como votar a favor, né? Não. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Não. José Raimundo de Castro. Eu não posso votar a favor devido a isso, porque né, trata de outros tipos, então, não. Maria Helena de Godoy Santos. Não. Miriam Guimarães. Não. Sidnei Constantini. Não. Não passou, né? Não. A emenda oral supressiva, número 0001/2020, Ao projeto de lei. ao projeto de lei 019/2020, foi rejeitada. Só um voto favorável, os outros votos contrários. Por 7 votos contrários. 7 votos contrários e um favorável. 6, né? 6, desculpa. 6. É que- 6 e 1. Aqui a autora não vota, né? Isso? Isso, a proponente não vota, né? 5 votos. E um favorável. Agora vamos à emenda do Diego. Em discussão, em primeiro turno, a emenda oral modificativa número 001 ao projeto de lei número 019/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda modificativa? Senhora presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. permissão para sentar, senhora presidente. Concedido. A emenda apresentada pelo senhor vereador Diego Luiz Casalotti, ela tem um fundamento. Até achei interessante o raciocínio dele, que estavam todas, no caso, né, enquadrados quase no mesmo delito, né, conforme é utilizada a palavra por ele, né, abrindo e fechando aspas. A questão, inclusive, na reunião do Comitê Gestor de Crise do Coronavírus, na Prefeitura, foi pontuada essa questão da vinda desse projeto de lei à Câmara Municipal, e lá eu propus que, nesse caso, fosse tudo 5 VRMs, naquela oportunidade. Contudo, pelos demais componentes daquele comitê, eles acharam melhor formular desta forma. E assim o veio. Então, por uma questão de decisão maior, uma decisão do comitê de instaurar esse número de VRMs para cada situação, para cada infração, de início, eu concordo com Vossa Excelência, mas eu não vou me opor ao comitê o qual eu sou integrante, que lá fui vencido pela maioria, né? E eu vejo que a questão da demarcação, parece-me que está, bem dizendo, a maioria está demarcado, né? E aquele que não está demarcado pode muito bem chegar e ter o diálogo, conforme a vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva comentou, falar, ó, vamos demarcar, porque agora, se nós passarmos hoje em segundo turno amanhã, né, como já foi passado hoje, amanhã vencido em segundo turno, pode muito bem, né? Supõe-se que aí não precisa aplicar os 10 VRMs.
E a questão da outra penalidade, também a gente pode conseguir vencer. A questão é, concordo com a sua colocação. O seu raciocínio está no caminho correto. Contudo, como eu faço parte do comitê, eu não vou aqui descumprir uma ordem do comitê, o qual eu sou integrante. Então, eu estou trazendo essa informação a vocês, porque isso foi traçado dentro do comitê. Inclusive, a parte técnica foi feita pela assessoria jurídica. A forma de recurso, a quem cabia recurso, primeira instância, segunda instância. Agora, as demais normativas aqui, as demais prerrogativas, foram discutidas dentro do próprio comitê de crise. Então, nesse sentido, que eu não vou ser favorável à sua emenda nesse sentido, mas que ela está no caminho certo, ela está, certo? Mas assim, como foi definido em comitê, repetindo, mais uma vez, nesse sentido, eu vou acompanhar o que foi decidido antes do projeto chegar aqui. Obrigado. Com a palavra o vereador Sidnei Constantini. Eu também respeito muito o amigo, o vereador Diego Casalotti, mas eu também vou votar contra. Sabe por causa do quê? O uso de máscara. Às vezes, no estabelecimento, se você não aprovar um desse aí, a pessoa vai estar no estabelecimento sem máscara. Ele só vai ter põe a máscara, por favor. Não tem multa, não tem nada. O dinheiro está do mesmo jeito, a mesma pessoa, então vai criando esse atrito. Eu concordo até dos 5% às vezes, mas eu vou votar do jeito que está o projeto em si, para não ter modificação, não, porque esse projeto já era para ter votado praticamente a semana passada. Né? Então, peço desculpa para ele, por exemplo, a demarcação, como a gente vê, é onde as pessoas mais estão ganhando dinheiro com essa pandemia que a gente diz, né, do coronavírus, são os bancários. Os bancários estão com a demarcação deles certinha. Agora, sobre se às vezes tá certinho, os 2 metros, ou 1,5 metros, que seja, aí tem que ser outro tipo de fiscalização, porque às vezes aglomera, estão junto um a par, aí já é outra, como é eles que tem que tomar atitude. Agora, eu acho que eles estão marcando, sim, e se não estiver marcando, tem que tomar atitude, porque, né, onde as pessoas, é o lugar que mais está tendo movimento, que os bancários, teve um esses dias que falou para mim, que nunca trabalhou na vida, como está trabalhando agora. Porque agora está lá atendendo, pessoa de tudo jeito. 8 horas da manhã já abre, já é fila. É até a hora de fechar, 5h30, 6 horas da tarde, aqui a puta fila nos bancos. Então, não é só nos bancos, em todo lugar. Supermercado, tudo. Então, eu vou deixar como está. E se não tiver a multa, abaixar um pouco, muitas vezes a pessoa vai estar tranquila, fala, isso aí eu vou pagar R$5, menos R$10. Então, a pessoa, eu acho que tem que ter a multa. Então, por isso que eu vou votar contra. Eu acho que tem que ter a multa. Me permite uma parte? Então, hoje, né, a gente faz aí 10 VRMs. 10 VRMs, 27,14 VRM, R$27,14, R$271, correto? R$271,40, 5 VRMs. Né? Nós devemos lembrar que aí o desrespeito, né, numa segunda oportunidade, nós temos aí a reincidência. Né? Eu quero deixar bem claro uma questão, porque, como já foi pontuado aqui, até cansativamente, a maciça maioria está acompanhando e está entendendo a situação. Agora, não é legal, não é saudável, não é de forma nenhuma, gente, não é. Você chegar e imputar uma penalidade, uma multa para alguém. Não é. Isso dói. Eu fiz isso por 4 anos. Né? Tanto é que eu pedi exoneração do meu cargo naquela oportunidade. Dói. Mas não é justo. Então, eu espero que a população compreenda o momento compreenda ainda mais o momento crítico que nós vivemos e todo mundo se adeque, para que essa legislação aqui sirva para aqueles muito teimosos. Porque quem que vai querer sair aí no momento de crise dessa, de crise financeira, crise sanitária, saindo multando os outros? Tem que ser um caso muito extremo. Mas para a gente coibir casos extremos, nós precisamos de legislação. Né? Só para ver o quanto que nós estamos maduros. A Prefeitura de Belo Horizonte decretou multa por decreto. O que aconteceu? Não sei se foi uma pessoa física,
ou foi um advogado ali que tem a sua formação de direito, entrou com ação na justiça, foi derrubado o decreto. Multa tem que ser através dos legislativo. De nós, vereadores, seja ele qual Câmara for. Sejam eles, perdão, qual Câmara for. Olha, vai ver como que nós estamos avançando nesse sentido. Então, aí, 5 VRMs, 10 VRMs, 20 VRMs. Agora, pelo amor de Deus, o uso da máscara, você manter distância de 2 metros na fila, quer coisas mais simples que isso. Não é? E se nós, num momento tão crítico desse, nós não podemos respeitar o outro, a pessoa tem que estar sujeita a uma penalidade mesmo. Né? Que coisa triste, nós temos que chegar no ponto desse. Então, fica aqui o esclarecimento, né? R$ 27,14 cada VRM. Obrigado. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Limiçá. Eu também vou votar a favor da emenda modificativa do vereador do Diego Luiz Casalotti, deixando aí também todos no valor, a multa aí, né, de referência municipal, VRM 5, né, 5 VRM, só com exceção para quem não respeitar o isolamento, os 20 VRM. E os demais, eu voto a favor aí para ser 5 VRM. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão que eu passo a palavra sentado, senhor presidente? Concedido. Eu respeito aqui meu amigo, o vereador Diego, mas eu também vou seguir a orientação do comitê neste momento. Eu acho que eles têm feito um bom trabalho, são pessoas responsáveis que estão no comitê, os profissionais da área, que inclusive nesse momento de pandemia, o próprio Supremo Tribunal Federal disse que é o seguinte, que quem desobedecer às instituições de classe referente às decisões tomadas do Covid, essas pessoas podem ser penalizadas. Né? Quer dizer que aqui nós estamos indo contra uma classe da qual está, então nós estamos indo contra o que foi decidido no Tribunal Superior de Justiça, né? TSE. Então, eu vou votar devido a isso, porque eles estão tomando, eles são as pessoas, eles estão vendo. Então, eu não posso ir contra uma decisão que o próprio Supremo Tribunal disse que quem estaria fazendo esse tipo de coisa poderia estar sendo penalizado. Então, meu voto, infelizmente, meu amigo, eu respeito a opinião, tudo com o vereador, mas meu voto vai ser não. Senhor vereador, o senhor permite uma parte? Pois não. Essa questão do respeito às questões, aos órgãos, às classes, eu acho que até não seria no sentido da gente concordar ou discordar de um valor de multa instituído dentro de um comitê de crise. Eu vejo que nesse caso aí está muito relacionado àquela MP que para mim é inconstitucional, da questão de, por exemplo, você alterar um protocolo de um medicamento que não tenha sua eficácia comprovada clinicamente. Nesse sentido, eu vejo nesse sentido. Mas assim, onde que eu quero chegar? Nós temos aqui no nosso comitê, né, prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal, nós temos a coordenadora-chefe da Vigilância Epidemiológica do município, a diretor do Departamento de Saúde, não é isso? Nós temos ali a chefe da fiscalização do município, e isso foi decidido entre eles. Né? Igual eu informei, eu para mim deixava tudo 5 VRM, mas ali nesses 2 itens eu fui voto vencido. Né? Não tem problema ser voto vencido, o importante é a gente colocar em discussão. Né? E eles trouxeram à baila 10 VRMs nessas 2 situações. Então, assim, eu, como sou integrante, e eu respeito a decisão da maioria, assim como pode ocorrer nesta Câmara, decisão da maioria, eu gostando ou não, concordando ou não, é a decisão da maioria. E lá, eu estou me pautando neste momento pela decisão da maioria. Obrigado. Com a palavra o vereador Diego Luiz Casalotti. Eu agradeço aqui, né, a compreensão dos vereadores, independente, né, eu acho que, segundo o artigo 49 aqui, o vereador é inviolável por sua opinião, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, acho que cada um tem uma opinião aqui, né, se passar tudo bem, se não passar também, tá bom, fazer o quê? Mas, eu não estou sendo contra aqui o comitê, né, deixar claro. E até agora, né, vou fazer um comparativo sobre o que aconteceu no começo do mandato, que quando sobrou o recurso da educação,
e ninguém, né, sobrou o recurso e era para dividir para o pessoal da educação. E foi dividido conforme cada um ganhava. E naquele momento, Não estamos nesse assunto, só da pandemia. mas então, E do projeto. Então, mas é do projeto. E chegando à conclusão, é isso. Que agora eu acho que é um momento que a gente está falando, que todo mundo tem que respeitar. E sendo os 95 fazendo certo, aqueles 5 que não fazem certo, prejudica todos. É aquela velha história da laranja podre. Uma laranja podre contamina as outras todas. E é só isso, senhor presidente. Só uma parte, por favor. Sim. Eu me confundi aqui, eu estava no meu tempo, né? Eu achei que eu cedi uma parte e não concluí a minha ideia. Então, e outra coisa, que também é devido a isso, eu não vejo, porque é o seguinte, a maioria dos estabelecimentos já estão com a demarcação, mesmo sem lei, já estão exigindo a máscara, né? Todo lugar você chega no supermercado, está lá, só atender com máscara. Então, eu não vejo ninguém, da maneira que está, eu não vejo ninguém sendo multado por esse motivo. Entendeu? Então, um dos motivos de eu estar votando contra também seria isso, porque realmente eles estão seguindo, na regra, o que nós vamos legalizar através de lei, mas isso já está sendo cumprido pela grande maioria, diria 99% dos comerciantes. Senhor presidente, então, né? Então, é só isso que eu queria, né, completar aqui. Que o momento é difícil, eu acho que independente de uma pessoa física, ou pessoa, né, que representa uma entidade, é um momento que todo mundo tem que ter as mesmas responsabilidades, e é por isso que eu queria uniformizar todos os valores da multa. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 019/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 019/2020. Antônio Marcos Martins. Não. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Doroteia de Palomaro Silva. Não. José Raimundo de Castro. Não. Maria Helena de Godoy Santos. Não. Miriam Guimarães. Não. Sidney Constantini. Não. A emenda oral modificativa foi reprovada por 6 votos contrários e 1 voto favorável da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Convoco reunião extraordinária para o dia 26 de maio de 2020, às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.